Estamos aqui em mais um podcast da Ali e eu estou aqui com a Adriana Pontin. A Adriana Pontin é teóloga, estrategista de negócios e ela fundou o Hub de Negócios Mulheraço, específico para mulheres. Adriana, conte pra gente um pouquinho mais sobre você e o Mulheraço. Oi, Ale, muito bom estar aqui com você, obrigada por esse convite. E realmente, o Mulheraço é um hub de negócios que nós criamos em 2010 para ajudar mulheres, né? O foco é capacitação, aceleração e conexão. Muito importante a gente ressaltar que as mulheres, elas sofrem muito com a baixa autoestima, né? Baixa autoestima, infelizmente. Sim. Então, a gente colocou já como um grande propósito do Mulheraço conexão entre as mulheres, que significa inspirar umas às outras. Perfeito. E Adri, você vem aí sempre numa luta incansável pelo empreendedorismo feminino e também contra a violência das mulheres, sempre defendendo muito essa pauta. Você trabalha isso dentro do Mulheraço ou você trabalha isso fora? Como é que você trabalha isso, na verdade? Ale, o Mulheraço surgiu da necessidade de alguns clientes que eu já atendia dentro da consultoria, né? Eu tenho uma empresa de consultoria de marketing, eventos, e os clientes começaram a entender, porque eu sempre coloquei a mulher como um foco principal, a mulher como decisora de uma compra. E nesse sentido, os clientes começaram vamos fazer então algo específico para as mulheres. Então, nesse momento, eu já incluía toda a pauta de sustentabilidade, de responsabilidade social, integrando esses clientes com as mulheres, né? E aí, quando a gente fala em violência, empreendedorismo feminino, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de violência doméstica e familiar. Então, sempre muito importante trabalhar esses dois temas. Então, o Mulheraço surgiu dessa forma, né? E nós trabalhamos isso em conjunto, com ações específicas dentro do Mulheraço, mas também com ações focadas dentro das empresas dos clientes que eu atendo. Eu vejo assim como muito importante a gente primeiro ter o olhar sobre a mulher, a importância do empreendedorismo feminino, como você mencionou também, o fortalecimento da autoestima das mulheres, eu não direi nem alto, né? O fortalecimento da estima das mulheres para que se torne alto, para poder combater a violência e todas as outras questões que vêm aí e nos seguram. E eu estava falando sobre o olhar, porque eu vejo isso, você mencionou que você veio do marketing e publicidade, né? Ou seja, de uma área que normalmente a gente tenderia a pensar assim, nossa, né, não tem nada a ver com essa pauta específica, mas foi o teu olhar sobre isso que mudou essa trajetória e levou a essa construção do Mulheraço e tudo isso. Exatamente. Eu sempre falo assim que Deus me deu um dom de criar estratégias e pensar lá na frente, lá no futuro. Eu gosto muito assim, de criar ações que não são pontuais, mas que elas demoram um tempo para acontecer, para se estabilizar, mas que é uma construção. Vou te dar o exemplo do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, eu comecei a trabalhar com essa pauta em 2009, por pedido da Célia Hawley, né, que é a grande idealizadora dessa campanha, junto com a Lindelma, com a Beth, com algumas outras mulheres. E quando elas me convidaram, o que eu coloquei inicialmente para elas, eu falei, nós precisamos tirar essa coisa ruim. Porque quando a gente fala em Outubro Rosa, nós estamos falando de uma doença, de algo que é muito triste e que leva muito à morte. Então, nós temos um número muito grande de mortes por causa do câncer de mama. Mas vamos olhar nisso tudo de uma outra forma, né? Como que a gente pode pensar numa prevenção? Então, nós começamos a fazer exposições fotográficas, a mostrar como uma mulher ajudou a outra, porque tem muita situação da mulher que passa por uma doença dessa se entregar. E a gente sabe que o emocional influencia muito.
Então, dentro disso, né, eu comecei a utilizar essas estratégias todas focadas em negócios, mas também para pautas específicas. Então, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar essa pauta do Outubro Rosa, a gente implorava para as empresas, vamos colocar a fachada de rosa, vamos colocar uma iluminação, vamos fazer uma ação dentro da empresa. Era algo assim muito cansativo que a gente tinha que ir lá, porque todo mundo via isso como uma coisa muito ruim. Hoje, já não. Acontece normalmente. Então, as pessoas estão falando sobre esse assunto, né? Tem uma consciência maior sobre isso. Então, o Mulheraço surge de tudo isso, né? Da gente integrando essa expertise que eu tenho, mas para pautas também que vão beneficiar e vão melhorar, ajudar a mudar a comunidade como um todo. Perfeito. Adriana, você levantou várias questões aqui que a gente poderia explorar bastante. Algumas delas, por exemplo, a ligação do câncer de mama, e não só o câncer de mama, mas com muitas outras doenças da mulher, com a questão emocional, né? Eu trabalho muito com o desenvolvimento de pessoas, com a inteligência emocional, e dentro desse universo, muito dos sintomas, né, que surgem nas mulheres por conta da questão primeiro emocional e daí vem para o físico. No Mulheraço, quais são as ações que você faz para a mulher ter esse olhar para dentro dela? Porque muito eu vejo também, a mulher sempre acha que o mundo está contra ela, não é? Mas isso muitas vezes é o nosso próprio olhar sobre nós mesmos, é uma cobrança nossa com nós mesmos. O mundo às vezes não é tão hostil assim. Você percebe isso? Como que a gente trabalha isso ali? Percebo muito. Existe uma concorrência entre as mulheres, né? Isso Sim. É muito ruim, porque fala-se muito em sororidade, mas na prática isso acontece muito pouco. Um dos programas que nós temos no Mulheraço é o Compartilhando Negócio. É um programa de desenvolvimento de conexões, de relacionamento entre as mulheres empreendedoras. Então, qual é a ideia? A gente tem reuniões mensais em que tratamos uma pauta específica, um tema específico, e durante o mês todo essas mulheres têm desafios a serem cumpridos. E esses desafios são sempre ligados a uma ajudar a outra. Ou desenvolver uma ação dentro da empresa, dentro dos negócios delas, né, em conjunto, ou uma troca de experiências, troca de conhecimentos. Então, é necessário que seja feito isso dentro do mês, cada uma tem um desafio a ser cumprido. Bacana. Então, para a gente tentar diminuir essa questão da concorrência, né? Não é isso. Eu sempre falo assim, eu sei fazer um trabalho. Você, Alessandra, faz um outro trabalho. Ao invés de eu ficar tendo inveja de você, querendo concorrer com você, é muito melhor que a gente se una. Vamos unir as nossas profissões, as nossas expertises, vamos trabalhar em conjunto com isso, podemos unir aí, utilizar os mesmos clientes que nós temos para oferecer serviços que são diferentes. Então, eu falo sempre de união. Vamos trabalhar em conjunto. Muito melhor estarmos juntas do que concorrendo uma com as outras. Perfeito. E aí eu trabalho muito lá nos meus atendimentos com as mulheres a questão da gente pesquisar e buscar da onde vem essa concorrência. Porque justamente nós precisamos olhar umas para as outras como amigas, né? Como alguém que pode nos ajudar. Se eu vejo uma mulher e por algum motivo eu julgo ela mais bonita ou mais inteligente que eu preciso ter a simpatia de querer aprender isso dela, né? Como eu posso me tornar mais bonita, ou como eu posso ser mais inteligente, ou eu que também conseguir ajudar e dizer assim, eu tenho algo para entregar para ela também, e ela tem algo para me entregar, para a gente poder crescer juntas e não concorrer e querer, né, fazer, eu quero ser mais bonita, eu quero ser mais inteligente. Então, voltando aqui, eu busco sempre ajudar as mulheres a olharem para a origem. Eu tenho uma teoria que eu vou colocar, mas eu queria ouvir a sua primeiro. Aonde você acha que está a origem disso? Isso é cultural, né? Eu acho que a gente já cresceu com essa concorrência. E eu realmente não sei, assim,
Não sei qual a origem disso, eu vou querer ouvir você. Mas eu acho que assim, é muito cultural, isso é muito ruim, isso faz com que a gente não avance. Nós já avançamos muito, sem dúvida, mas ainda assim a gente percebe entre as mulheres uma concorrência que é desnecessária, né? E quando você fala de beleza, né? Vou te dar um exemplo que eu tive ontem, assim, que eu achei muito engraçado. Eu tenho um pug, um cachorrinho. Eu já vi no Insta. E a minha cliente falou assim, nossa, eu sempre achei pug feio. Que cachorro feio. Agora, de tanto que você fala do Theo, eu vejo você junto com ele, eu acho ele tão lindo, acho que eu vou querer um pug. E eu fiquei pensando, eu falei, olha como a gente julga as pessoas, né? Um exemplo Sim. de um animal, mas assim, a gente julga as pessoas pela aparência. Né? E depois que você começa a conhecer realmente aquela pessoa, você gosta da pessoa pelo que ela é, independente da aparência, se ela é bonita, se ela é feia, se é alta, magra, independente. Sim. Mas porque você conheceu a essência da pessoa. E eu acho que as mulheres, elas vão muito ainda na aparência, no status, na posição, e deixam de conhecer realmente a essência da outra mulher. Não sei se está aí a origem, mas aí quero ouvir você agora. Não, faz bastante sentido. E até ouvindo você falar disso, eu lembro muito assim, de várias vezes a gente escuta e a gente tem até como crença a questão de... né, os homens não são assim, os homens são unidos. Se algum deles numa roda, né, faz algo aí que não seja tão bonito, eles se protegem, se cuidam. E as mulheres, a gente já não tem essa segurança, né? Normalmente a gente vê que elas competem, até são meio dedo duro entre si, elas alimentam uma certa rixa. E realmente isso é extremamente prejudicial e isso nos deixa até em grande desvantagem no nosso próprio desenvolvimento, né? Bom, eu penso o seguinte, eu sou formada em economia, eu fiz faculdade de economia e administração, mas a minha grande paixão sempre foi psicologia. Hoje, inclusive, eu estou com o curso aí trancado por agenda mesmo, entrei na faculdade tarde para fazer. Mas desde meus 15 anos eu sempre li muito sobre o assunto, sempre gostei, é minha paixão mesmo, é onde ferve. E aí, com todas essas leituras, e por isso eu digo assim, é minha teoria mesmo, porque eu não tenho embasamento acadêmico para isso, mas eu acredito, de tudo que eu li e construí, que essa concorrência nossa, em muitos casos, vem com a nossa mãe. Porque quando a gente está ali na infância e a gente começa a ter as questões ali do complexo de Édipo e tudo aquilo que Freud já colocou, que lógico, nem a teoria do Freud hoje não é perfeita, mas ele iniciou e nos deu uma possibilidade de ter um olhar sobre o nosso desenvolvimento psíquico, né, de uma forma bem interessante. Quando a gente está crescendo e as meninas fazem a ligação com o pai e precisa fazer o corte daí com esse pai e tem a mãe no meio, a nossa primeira concorrente é essa mulher. Olha, interessante. Porque a gente nasce e nos entendemos como a mãe, junto com a mãe, como um só, né? E aí a gente começa a tirar o olhar da nossa mãe, entender que nós somos uma outra pessoa, e nós nos ligamos muito ali ao pai, ao entorno, a outras pessoas. E a gente tem... A mãe é a primeira concorrente nossa daí nessa disputa, nessa atenção, sabe? E se você pegar isso no caso de muitas mulheres, a gente vê em muitos casos que é isso, de certa forma, essa menina do pai, essa princesa do pai, tudo, essa mãe é quem ameaça, essa mãe que é a mais bonita, essa mãe que é a mais inteligente. E eu acredito que a gente traz no inconsciente isso, que essa mulher, e aí a gente projeta nas mulheres que a gente encontra essa mãe, de certa forma, sabe? Independente de como tenha sido a relação com a mãe, é o que ela representa ali naquela infância, no começo, sabe? Então, quando eu coloco isso nos meus atendimentos, acaba, sabe, fazendo muito sentido para as mulheres. E elas mudam o olhar sobre as mulheres, sabe? Olha, é bem interessante mesmo isso. Eu nunca tinha pensado assim, mas realmente, se a gente pensar nesse formato, nesse sentido, tem muito a ver.
Tem muito a ver. Eu estive a semana passada em Curitiba, fui fazer uma palestra numa feira de turismo. E o tema que eles me solicitaram era como a mulher utiliza a inteligência estratégica nos negócios. E eles me pediram, né, solicitaram que eu colocasse alguns exemplos de mulheres irreais. Né, e me deram uma lista de mulheres. Que legal. Muito legal, mas são todas mulheres famosas. Todas. E aí eu falei assim, não vou falar de nenhuma dessas. Perfeito. Por quê? Porque são todas famosas. Você pegar e digitar na internet, você encontra, elas já estão em revistas e tudo. E eu peguei exemplos de mulheres que não são famosas, mas que trabalham efetivamente ali no turismo, né? Estão desenvolvendo várias ações, estão utilizando ali todas as ferramentas necessárias para, né, conseguir se manter, porque o turismo foi o mais afetado durante a pandemia. E foi muito interessante, porque quando acabou, uma das mulheres de uma grande rede de hotéis me procurou e falou: que bom que você trouxe exemplo de outras mulheres que não são conhecidas, porque senão a gente ia ficar numa disputa aqui entre os grandes hotéis. Olha só. Olha só, né? Então vai muito nisso, né? A gente cria uma disputa desnecessária. A gente cria, você colocou muito bem. A gente cria, imagina, eu nem imaginei nesse sentido, né, de que criaria uma disputa entre as grandes redes, mas olha só o que uma das mulheres que estavam ali colocou. Então, realmente a gente precisa seguir alguns atendimentos seus, hein, Alessandra? Precisamos mudar esse olhar sobre as mulheres, né? E, claro, dentro do desenvolvimento pessoal, emocional e tudo que eu trabalho, eu acredito muito que a gente só consegue mesmo mudar e tudo quando a gente entende, ou pelo menos se não entende, a gente aceita a origem, o porquê das coisas, né? Porque, claro, nem tudo a gente vai entender. Até essa é uma coisa assim que eu trabalho bastante também, que a gente tende, as pessoas chegam e eu quero entender. A gente não vai entender tudo, né? Já dizia, não sei se era um filósofo, essa frase antiga que a gente também sempre ouviu, que entre o céu e a terra existe, né, uma infinidade, um mundo incrível. Então a gente não vai entender, mas a gente precisa aceitar. Agora tem que olhar e buscar assim a origem, né, para poder olhar. E eu acredito muito que uma boa parte é disso. Eu tenho feito alguns testes, te conto. Eu sugiro que você faça. Esses dias, eu postei alguma coisa, não lembro, um dos stories, e uma grande amiga minha, até uma amiga muito querida, mas que eu não via há muito tempo, comentou no stories, e o comentário dela direto foi: você precisa cortar o cabelo, teu cabelo tá sem corte. Aí eu peguei, né, li aquilo assim, aí eu respondi para ela, falei o nome dela, né, que é uma amiga minha querida, falei: vai e volta a se resolver com a tua mãe. Aí eu falei, deixa eu ver como que isso vai ecoar nela, né? Porque não tá ali em atendimento, então eu tive que soltar essa frase assim meio... E aí depois ela voltou e falou assim, cara, você tem razão. Você tem razão. Como a minha mãe me enche as paciências e tá toda hora dizendo que eu devia isso, que eu devia aquilo. E a hora que eu vi você, primeira coisa, você tá linda, eu adorei o post maravilhoso, mas na primeira coisa que me chamou a atenção foi aquele fio lá fora de lugar. Eu falei, tá vendo? Mas é o olhar. Aí eu até dei risada com ela, falei, eu tô fazendo um teste aqui para ver, porque eu acredito nessa teoria, sabe? Eu ando querendo formular isso melhor. E aí ela falou, nossa, faz sentido mesmo. E esses dias ela me deu até um retorno. Ela falou, Alessandra, agora quando eu estou recebendo assim as críticas, ou eu percebo que eu entro num lugar que tem, as mulheres ficam me olhando, que ela é muito bonita, sabe, toda malhada e ajeitada e muito desenvolta. Ela falou, eu entro assim, eu percebo todas as mulheres me olhando e aquela coisa, eu já vou pensando assim, nossa, cada uma tem seu problema com a sua mãe, não é comigo. E tem ajudado. Eu gosto de dizer que a gente precisa ter consciência, né? Ter consciência de quem a gente é, de como nós fomos criados. Eu acho que aí dá para a gente elaborar muita coisa com essa consciência, né? Sim. E qual é a
a nossa raiz ali, a nossa estrutura familiar, até para entendendo melhor tudo que a gente pode melhorar, né? Se a gente não tem consciência do que a gente precisa melhorar, ou do que a gente precisa manter. Eu sou muito boa nisso, isso aqui funciona, isso faz bem para todos e para mim. Aquilo que eu faço vou bem, manter né? isso, Melhorar. né? Mas ter consciência, e muitas vezes a gente sai num atropelo de fazendo 1001 coisas e fazendo por fazer, e aí não tem consciência do que realmente precisa ser mantido e do que precisa ser eliminado, né? Ou alterado. Então, acho que ter consciência, e vai muito nisso que você está falando também, dessa origem, né? Sim. Genial que você colocou, porque também isso é outra coisa, eu tinha até anotado aqui que você já tinha passado por cima e eu queria me aprofundar com você um pouco sobre isso. O olhar para si, né? Não olhar para o lado e se comparar, olhar realmente para si, porque todos nós, todos nós, temos dons e talentos especiais e nossos próprios defeitos, né? Nem sei se pode se chamar de defeito, mas são as coisas, os nossos desafios. Então, realmente, acho que quando a gente consegue ter essa consciência que você falou, de olhar para si, de buscar sempre dentro de si mesmo, de melhorar em si e se preocupar menos com os outros e o entorno, no nosso caso, né, não se comparar com outras mulheres, entender que cada uma está ali, tem os seus talentos, seus desafios e tudo isso, realmente a gente consegue desenvolver, né? Sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente entende e aceita, né, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. E por que eu cobro tanto isso das outras pessoas? Porque eu quero uma perfeição no outro. Né? E a gente tem uma cobrança muito grande disso. E nós não somos perfeitos, nós temos coisas que eu vou ter atitudes ou falas que você não vai gostar, porque você tem uma outra criação, tem um outro círculo de vida, de familiar e de amizades, e que a gente pode ter amigos em comuns, mas que cada um tem uma estrutura. E formas de ver diferente, né? Formas de ver diferente. Então, acredito assim, a gente precisa aceitar isso, porque existe uma cobrança muito grande, né? E eu falo que os melhores amigos, ou os grandes amigos, eles gostam de você porque eles aceitam as tuas imperfeições. Porque ser perfeito e ser tudo lindo, maravilhoso, é ótimo, todo mundo gosta. Agora, quando você mostra o defeito ou a imperfeição que você tem... Nem existe esse ser perfeito. Né? Mas assim, a gente cria Deus, né? tem uma expectativa de que eu sou amiga daquela pessoa e ela é perfeita. Mas quando você mostra realmente quem você é, né? Os seus problemas, suas dificuldades, as imperfeições, né, que você tem, e aquele amigo continua do teu lado, porque realmente é um amigo de verdade. Né? Ele gosta de você e quer te ajudar a sair desse problema. Né? Então, assim, eu falo que isso é importante, a gente entender e aceitar. Perfeição não existe, só Deus. Mas só Deus é perfeito, né? E Ele já fez todos nós, imperfeitos, para que realmente a gente pudesse evoluir a cada dia. Para buscar isso, mas sem perder a noção de que a gente não chega, né? Não vai chegar, não vai chegar, a gente exatamente. tem que se aproximar o máximo possível. Exatamente. Eu acho assim, o teu desafio aí, quando você reúne mulheres... é imenso nesse aspecto, né? Justamente para quebrar... Quais são as ações ou qual é a dica assim, que você tem que quando você reúne essas mulheres, para você quebrar um pouco essa rivalidade e conseguir alimentar isso para que seja realmente produtivo e genial. Eu já tive no encontro do Mulheraço, tive alguns antes da pandemia. Sim. E foi encantador. E realmente me senti assim muito bem. Mas você tem uns truquezinhos que você usa ali para... O que eu gosto muito de fazer, Ale, é assim, colocar todas as mulheres no mesmo patamar, com igualdade. Então, nós temos 2 tipos de encontros, né? Um em que são mulheres empreendedoras, empresárias, que participam normalmente para uma capacitação, para uma conexão, uma rodada de negócios. Então, é um perfil de mulheres que estão participando ali com foco em aceleração de resultados, né? De conexão de negócios.
E um outro perfil que são as ações voltadas para sustentabilidade, para responsabilidade social. E que aí a gente atinge um outro patamar de mulheres que participam e que têm algumas necessidades muito mais específicas do que essas mulheres empresárias, empreendedoras. Mas em todos eles, o que eu gosto muito de colocar é essa igualdade. Independente de quem está ali palestrando, né, que está com a palavra, muitas vezes não sou eu que estou com a palavra, eu gosto de trazer outras pessoas que vão trazer conhecimento, experiência de vida, né? E a ideia é sempre colocar isso em que todas somos iguais, Sim. no sentido de não existe uma melhor que a outra, mas cada uma com a sua especialidade, com a sua vivência, com a sua história, pode ajudar a outra. Perfeito. Então, o que eu sempre tento colocar no Mulheraço, e graças a Deus assim eu consigo manter isso até então, é essa unidade. Mostrar para essas mulheres que todas nós que estamos ali, independente da sua profissão, da sua história de vida, todas nós podemos ser melhores se estivermos juntas e não concorrendo. Sim. Então, é um desafio, mas a gente tenta fazer isso. E geralmente a dor de uma é a dor de muitas de nós, né? Exatamente. Em seu contexto, em proporções às vezes diferentes, mas normalmente as dores são sempre as mesmas ali. E as vitórias também, né? A gente quando se anima e tem as nossas vitórias, de novo, né, guardadas proporções e cada uma no seu contexto, mas elas são também muito das mesmas. Então, quanto mais unida, melhor, né? Sim, e eu sempre falo assim, nós não somos contra os homens. Mulheraço não é para ser contra os homens. Inclusive, nessa última palestra que eu estive lá em Curitiba, eu sorteei um dos meus livros e quem ganhou foi um homem. E ele pediu a palavra, assim, mostrei alguns números, né, das mulheres que participam aí do turismo, e ele pediu assim, você pode voltar 2 slides? Eu falei, posso? Aí voltamos, aí ele falou, esse número está errado. Porque esse número aqui, ó, teria que ser o mundo inteiro é sustentado pelas mulheres. Porque eu só consigo cuidar da minha empresa, do meu negócio, porque eu tenho uma mulher na minha casa que me dá a base. Toda a base. Sim. Então, assim, foi muito legal. Né? E homens participando também. Então, a gente sempre fala isso. O Mulheraço, o nome é muito forte. Né? Mas não significa que eu sou contra os homens e vamos trabalhar em cima disso. Não, muito pelo contrário. Complementares, né? Complementares. E a gente tem muito isso, muitas mulheres que trabalham em conjunto com os homens, com seus maridos, com esposos, com parceiros ou até filhos, mas que estão caminhando e crescendo juntos. E isso faz muita diferença, né, para esse crescimento de todas nós. É isso mesmo. Depois nós vamos voltar ainda a fazer um outro podcast específico para falar sobre essa questão da relação da mulher com o homem daí e com a violência, que isso é uma pauta sua também, é uma minha também, mas eu não vou falar hoje. Hoje eu quero ir fechando e te perguntando o seguinte, o que você vê, quais são as ações que a gente pode fazer na política para fortificar essa união das mulheres, para ajudar aí a elevar essa estima das mulheres e tudo isso que a gente conversou aqui hoje? Nossa, essa pergunta é desafiadora. Desafiadora, profunda. Até porque as talvez mulheres... tenham muitas respostas, né? As mulheres, eu acredito que a gente precisa ter aí uma política pública voltada para as mulheres, para que elas entendam o real poder e necessidade de estarem juntas. Porque nós não temos nem mulheres na política. É um número muito pequeno, né? E eu consigo ver que as mulheres poderiam estar mais unidas, né? Se a gente falasse assim, vamos escolher uma pessoa, uma mulher, vamos trabalhar em conjunto para que essa mulher nos represente lá, e não represente somente uma causa, eu sei que nós estamos falando de uma coisa muito grande, mas se a gente tivesse aí várias mulheres na política, a gente poderia fazer uma diferença muito grande. Sim. Então, eu acho que, inicialmente, é conscientização. Porque a gente precisa criar eliminar essa barreira cultural de que a mulher não pode assumir cargos na política.
Perfeito. A união faz a força, né? De novo, nós precisamos de mais mulheres e mulheres juntas. Agora, a maior barreira, e acho que o que você falou sobre a conscientização é fundamental, porque eu vejo assim, a maior barreira nossa somos nós mesmos. Nós que temos ou a rivalidade, ou às vezes não acreditamos em nós mesmas como uma pessoa capaz de se envolver neste mundo que nós determinamos que é dos homens. Porque, na verdade, não é. Você sabe, né? 52% da população do Brasil é mulher, se não me engano. Acho que é 52 ou 54, ou seja, nós somos mais do que a metade. Sim. Então, por e que a outra metade ou é mãe de algum homem. Perfeito. Então, por que nós, né? Como que nós não temos tanta representatividade? Não chegamos nesse percentual na representatividade nossa? E é o que você falou, e o depoimento desse homem lá foi muito bonito, porque é verdade, os homens, né, têm possibilidade de fazer muita coisa, porque sim, as mulheres complementam e sustentam e dão a base, então nós temos que expandir isso sem dúvida, né? Sim, com certeza. Adri, deixa assim, qual seria a mensagem? Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Bom, primeiro eu acho que as pessoas precisam fazer um atendimento com você, né? Para a gente entender, inclusive eu vou querer fazer também, para a gente entender, conhecer um pouco mais da nossa origem. E depois disso ter consciência do que a gente realmente precisa evoluir, o que a gente precisa eliminar e o que a gente precisa melhorar a cada dia. Acho que é importantíssimo termos consciência de quem nós somos e o poder que todas nós temos para poder mudar aí, não vou falar mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nossa comunidade e aos pouquinhos a gente vai avançando. Perfeito. A minha mensagem vai muito de encontro com a sua, porque é isso mesmo que eu acredito. A gente tem que voltar o olhar para dentro de nós mesmas, buscar entender e valorizar nossos talentos, nossas habilidades, e buscar unir isso aos talentos e habilidades de outras mulheres para podermos sim sermos mais fortes. E não é mais fortes contra os homens, nem mais fortes contra o mundo, é sermos mais fortes para nós mesmas. Porque muitas vezes nós não vencemos ou não vamos adiante por nossos medos e limitações, por nossas comparações com outras mulheres e por nosso sentimento de acharmos que somos menores ou que estamos sendo diminuídas. Então precisamos nos unir para vencermos isso sim juntas. Pois é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Adri. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Obrigada e até a próxima.